dia, graça e paz, privilégio nos reunirmos novamente para celebrarmos ao Senhor, mais uma vez de maneira virtual, na expectativa de que nos próximos dias a gente já se encontre presencialmente novamente. Pode ser que não seja a maneira ideal, a maneira que a gente mais goste. Nós somos latinos-americanos, a gente gosta do contato, a gente gosta de estar juntos, mas muito em breve tudo isso vai passar. E enquanto essa pandemia não é controlada ou não passa, precisamos ter a convicção, a certeza de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E na manhã de hoje eu quero convidar você para juntos entrarmos na presença deste nosso Deus tão querido, tão amado. Ao longo de muitos e muitos anos, vários domingos seguidos, o Salmo 100 tem sido o nosso ponto de partida para as celebrações de domingo. E diz assim o Salmo 100, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em casa. Se possível, faça uma leitura em voz alta. Pense numa maneira de que este tempo seja um tempo interativo, um tempo como igreja. Então, eu quero convidar você, abra aí o Salmo 100 e vamos fazer a leitura deste texto tão querido, tão apreciado, a vida da nossa igreja. Aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem por suas portas com ações de graças e com cânticos alegres. Reconheçam e saibam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem a Ele graças, pois o Senhor é bom e a sua bondade permanece para sempre. O Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu povo. E agora eu quero convidar você para atendermos este convite, de entrarmos na presença deste Deus, adorando e celebrando o seu amor por nós. Deus nosso Pai, que seja um tempo assim, que apesar dos dias difíceis e dos momentos desafiadores que nós estamos passando, que seja um tempo vivido na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Sobre o medo, a noite a luz.
Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande estar com você nesse domingo de manhã, nesse segundo domingo de 2021 e finalmente acabou o ano de 2020 e podemos começar o ano de 2021. E eu acho que ainda está em tempo de eu desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família e que nesse novo ano que se inicia, nesse novo ano absolutamente incerto, que a gente ainda não tem ideia de como ele vai ser, mas que nesse novo ano, no meio de toda essa incerteza, nós podemos em Jesus e na pessoa de Jesus em nossa vida, buscarmos nele a paz e a alegria que só ele pode nos dar. Amém? Bem, hoje nós vamos encerrar o nosso assunto de Igreja 2.0. Temos refletido acerca desse tema faz 3 meses agora. Tem sido um momento de bastante reflexão, de bastante construção e bastante aprendizado acerca de valores e princípios que Deus quer que nós pratiquemos e que nós tenhamos como uma igreja, que vão nos ajudar a ser relevantes em qualquer tipo de contexto. E hoje eu quero encerrar esse assunto falando de um princípio importantíssimo que nós como igreja devemos estar cultivando. Hoje eu quero compartilhar com você acerca de sermos uma igreja onde todo mundo pode jogar. E eu quero iniciar nossa reflexão lendo com você alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar lendo um versículo em Atos 1, alguns versículos em Atos 8 e depois alguns versículos em Atos 11. Então vamos começar lendo Atos 1, 8. Palavras do próprio Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos para Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Agora vamos para Atos 8, versículo 3 e 4. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Agora vamos para Atos 11, do versículo 19 a 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã.
Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento. E eu peço, Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações e que o Senhor possa estar nos desafiando a sermos verdadeiramente uma igreja onde todo mundo joga. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, momentos antes da ascensão de Jesus, momentos antes de Jesus voltar ao Pai, Jesus faz uma promessa incrível aos seus discípulos. Jesus diz aos seus discípulos que ele estaria enviando o Espírito Santo para eles, e quando o Espírito Santo viesse sobre eles, o Espírito Santo viria com grande poder, e por causa desse grande poder e a presença do Espírito Santo na vida deles, eles seriam então capacitados para serem suas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, após Jesus fazer essa promessa, Jesus volta ao Pai, os discípulos começam então a se reunir ali na cidade de Jerusalém. Não estamos mais falando de 12 discípulos, já estamos falando de aproximadamente 120 homens e mulheres, 120 discípulos de Jesus que começam a se encontrar regularmente para orar e para buscar a Deus. 50 dias após a ascensão de Jesus, durante a festa de Pentecostes, ali em Jerusalém, esse grupo de discípulos está junto, reunido, buscando a Deus em oração, e ali, no meio desse contexto, Deus derrama o Espírito Santo sobre essas pessoas são cheias do Espírito Santo, isso causa uma grande comoção ali na cidade, e rapidamente Pedro sai dali cheio do Espírito Santo e faz uma incrível pregação, onde pelo menos 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, e ali, dentro desse contexto, naquela hora, a igreja em Jerusalém nasce. A igreja em Jerusalém é uma igreja que se dedicava com afinco ao ensino dos apóstolos, ao cultivo da comunhão, à celebração da ceia e à oração. No meio dessa igreja em Jerusalém, nós vemos o Espírito Santo trabalhando de forma extremamente poderosa, sinais e maravilhas, milagres eram abundantes e pessoas eram acrescentadas a essa igreja diariamente. Pouco tempo depois desse grande mover que está acontecendo ali, Pedro faz outra pregação onde pelo menos mais 5.000 pessoas se convertem e fazem parte desse novo movimento, dessa nova igreja. Nós vemos que essa igreja realmente começa a tomar forma, começa a ficar grande, começa a realmente ser algo que está chamando muita atenção das pessoas ali na cidade de Jerusalém, e também começa a chamar a atenção da liderança religiosa da época. Essa liderança não gosta nada do que eles estão vendo e rapidamente começa a tentar procurar estratégias para impedir o avanço e o crescimento dessa igreja. Inclusive nós vemos que pelo menos em 2 ocasiões os apóstolos são presos, eles constantemente são perseguidos, são espancados por causa do que eles estão fazendo, e os religiosos realmente querem tentar parar essa igreja de avançar de qualquer forma. E rapidamente entra em cena um homem chamado Estevão. Estevão havia sido escolhido pela comunidade para ser um dos 6 diáconos, isso quer dizer um dos 6 líderes, uma das 6 pessoas que estaria ajudando a distribuição dos mantimentos, já que agora os apóstolos têm uma demanda tão grande e não estão mais conseguindo servir as pessoas como eles deveriam. Então eles elegem 6 diáconos, Estevão sendo um deles, para estar ajudando na distribuição desses mantimentos às pessoas que realmente necessitavam. E nós vemos que rapidamente Estevão se torna um líder muito importante. Estevão é um homem cheio do Espírito Santo e também por onde ele vai, sinais e maravilhas o acompanham. E Estevão rapidamente se torna a bola da vez. Os religiosos, essa liderança religiosa, volta os olhares para Estevão, não gosta do que ele está fazendo, começam a conspirar sobre ele, começa a falar calúnias, contar calúnias acerca do que ele está fazendo, começa a dizer que ele está blasfemando contra Moisés, que ele está blasfemando contra Deus, e conseguem prendê-lo. Então Estevão é preso e levam Estevão para ser interrogado pelo sumo sacerdote e para os líderes religiosos ali. Estevão, frente a frente com o sumo sacerdote, diante de todos aqueles religiosos, começa a confrontar
tudo que eles estão fazendo e começa a compartilhar acerca de Jesus e dizer quem Jesus realmente era e o que eles haviam feito. Esses religiosos ficam extremamente furiosos com tudo que eles estão escutando, em vez de eles se arrependerem por tudo que eles haviam feito e pelas formas que eles estão querendo impedir a igreja de crescer, eles ficam tomados de raiva, pegam Estevão, levam Estevão para fora da cidade, lá fora da cidade, então apedrejam Estevão, matam Estevão. E tudo isso acontece sobre o olhar e sobre o consentimento de Saulo. Após a morte de Estevão, é desencadeada uma enorme perseguição em toda Jerusalém. Saulo começa a liderar essa perseguição, começam então a arrancar pessoas de suas casas, vão batendo de porta em porta, procurando cristãos, procurando esses novos discípulos de Jesus, vão em sinagogas, buscam, enfim, uma enorme perseguição acontece, cristãos são arrastados pelas ruas, são levados presos, e no meio disso tudo, muita gente também, muitos cristãos, conseguem fugir de Jerusalém e acabam ficando somente em Jerusalém os apóstolos. Todos os outros cristãos fogem ali da cidade de Jerusalém. Interessantemente que nós vemos que por onde eles vão se espalhando por toda a região da Judéia, vão chegando até a região da Samaria, e por onde eles vão, esses novos discípulos de Jesus, esses coadjuvantes, pessoas que nós nem sabemos os nomes, vão compartilhando acerca de Jesus e novas pessoas vão entregando a sua vida a Jesus. No capítulo 11, nós vemos que muitos desses cristãos não só se espalharam pela Judéia, não só foram a Samaria, mas muitos já chegaram na Fenícia, muitos já foram até Antioquia, alguns até já chegaram no Chipre. E o evangelho já não era mais somente pregado para os judeus, agora o evangelho já está inclusive sendo compartilhado com os gentios. Interessantemente, a gente vê que ao invés de toda essa perseguição esfriar, ao invés de toda essa perseguição impedir ou desanimar todos esses novos discípulos de Jesus acerca da sua fé, não, parece que ao invés de esfriar, incendeia ainda mais o desejo de todos esses novos discípulos de Jesus, esses anônimos, pessoas que nós nem conhecemos o nome, pessoas comuns, de compartilharem o evangelho. E hoje nós vemos algo muito parecido acontecendo no mundo. Nós vemos lugares no mundo, nós temos países no mundo, países como China, países como Irã, onde os cristãos são perseguidos e nós vemos o evangelho crescendo de maneira explosiva nesses lugares. E nós vemos que o evangelho está crescendo de maneira explosiva não porque grandes palestrantes estão indo lá, não porque nós vemos grandes eventos, grandes conferências ou igrejas, prédios grandes. Nós vemos que o evangelho está crescendo de maneira explosiva por causa de pessoas comuns que estão respondendo ao chamado de Jesus para compartilhar o evangelho por onde quer que eles vão. E eu estou contando isso tudo para você nessa manhã, não porque eu estou querendo comparar essa crise mundial que nós estamos vivendo e com as restrições que nós já tivemos e talvez ainda vamos enfrentar pela frente, como sendo resultados de uma igreja perseguida. Nós não estamos sendo uma igreja perseguida, o coronavírus não está nos perseguindo, não estou olhando com essa ótica. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: algo que a crise nos lembra, algo que a crise nos revela é algo de extrema importância. É que a mensagem do evangelho, o avanço do reino de Deus não depende de grandes líderes, não depende de grandes eventos, não depende de grandes conferências. O avanço do reino de Deus é feito através de pessoas comuns. Pessoas que se espalham e vão por onde eles vão compartilhando a mensagem do evangelho. E nós vemos isso porque isso é o desejo de Deus. Deus não deseja deixar esse privilégio, ou separar esse privilégio de compartilhar o evangelho a algumas pessoas especiais, alguns pastores, não. O privilégio de compartilhar o evangelho, o privilégio de avançar o reino de Deus é um privilégio para todos nós. Porque no reino de Deus, Deus quer que todo mundo jogue. Deus quer que todo mundo participe, independente de quem eles são.
Deus quer mostrar que no reino de Deus todo mundo pode jogar, todo mundo pode participar. E ninguém melhor do que o próprio Jesus para nos ensinar isso. Nós vemos Jesus no início do seu ministério indo atrás de pessoas absolutamente comuns para se juntar com ele e se juntar em sua missão. Ninguém em sã consciência, se fosse fazer um grande movimento ou ter uma ideia ou planejar algo grande que mudaria o mundo, iria atrás desses 12 discípulos que nós vemos. Nós vemos 12 discípulos, pelo menos 5 deles são pescadores, um deles é cobrador de impostos, os outros 6 nós nem sabemos exatamente quais eram as suas profissões, porque não eram profissões importantes. Essas pessoas não eram pessoas de destaque, não eram pessoas que já tinham algo para contribuir à missão de Jesus, não. Eram pessoas absolutamente comuns, pessoas que simplesmente responderam com sim ao chamado de Jesus e se renderam ao que Jesus quis fazer na vida deles. Se renderam como discípulos obedientes do Mestre, desejosos por ser como seu Mestre. E nós vemos ao longo de 3 anos Jesus ensinando na prática para esses discípulos como eles poderiam ser como ele, como eles deveriam continuar a missão dele. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Através do nosso relacionamento com Jesus, Jesus quer usar esse relacionamento para nos impulsionar por uma missão. E é isso que nós vemos com o convite que Jesus fez aos seus discípulos. O convite de Jesus nos ensina que não só todos podem jogar, mas que todos devem jogar. Quando Jesus disse aos seus discípulos, siga-me e eu vos farei pescadores de homens, nós vemos que o convite dele tem 2 lados. Nós vemos que ele nos convida para um relacionamento da mesma forma que ele nos convida para uma missão. O relacionamento e a missão são 2 faces da mesma moeda, são 2 lados do mesmo convite que ele faz para você. Agora, nós focamos muito no nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é o centro de tudo. Deus, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou com Ele, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Ele e não existe absolutamente nada melhor e nada mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. Agora, o problema é quando nós levamos isso ao extremo. O problema é quando nós permitimos que muitos conceitos individualistas tomem conta da nossa vida e tudo que nós pensamos é simplesmente em como nós estamos com Deus e esquecemos dos outros, esquecemos da missão. Só pensamos numa espiritualidade, numa busca dele, por andar e viver de uma maneira moralmente correta e esquecemos o quanto ele nos chama e nos convida para uma missão. Lembra-se, ele também disse, e eu vos farei pescadores de homens. Lembre-se que ele convida e ele nos convida para uma vida em missão. Paulo diz isso muito bem, Paulo consegue entender muito bem a dinâmica do relacionamento e da missão. Em 2 Coríntios 5, 17 a 18, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em outras palavras, o nosso relacionamento com Jesus nos dá uma nova vida. Nós somos transformados por causa do nosso relacionamento com Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora é importante. E nos deu o ministério da reconciliação. Da mesma forma que Jesus nos convida para um relacionamento, Jesus nos convida para uma incrível missão. Jesus nos dá um propósito. Da mesma forma que ele nos chama para desfrutar de intimidade, de um relacionamento com ele, Jesus quer que nós compartilhemos dessa realidade, a realidade mais incrível de todo o universo, com todo mundo. Deus quer nos usar para avançar o seu reino. Deus quer nos usar para reconciliar mais pessoas consigo mesmo. E é algo extremamente importante do que Deus quer fazer na sua vida. Nós precisamos entender que o relacionamento e a missão estão absolutamente conectados. Nós não deveremos pensar uma coisa em detrimento da outra.
Lembro-me há mais de 20 anos atrás, tô ficando velho, lembro-me que há mais de 20 anos atrás eu adorava jogar basquete. Eu participava do time de basquete da escola e eu treinava muito, 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 muito. Eu adorava basquete, inclusive. Basquete era mais importante do que deveria ter sido para mim. Mas enfim, adorava treinar basquete, mas infelizmente por causa da minha idade, eu acabava não jogando bastante. Os jogadores mais velhos eram um pouco favorecidos e acabavam jogando um pouco mais, e nós que eram um pouco mais novos acabávamos não jogando muito. E a gente só treinava. Eu vou te falar que aquilo começava a ficar extremamente frustrante. No começo a gente era movido pela paixão do jogo de basquete, a gente simplesmente gostava de estar ali, de estar treinando, a gente treinava bastante porque amava basquete. Mas a gente não jogava, e isso fica frustrante, isso ficou chato, ficava difícil da gente conseguir entender os porquês. Mas eu lembro que um ano depois, quando aqueles jogadores mais velhos haviam deixado a escola e a gente havia ficado um pouco mais velho, eu comecei a ter bem mais oportunidades para jogar, eu conseguia jogar bem mais tempo no jogo, conseguia participar muito mais, e incrivelmente o treino começou a se tornar algo extremamente mais prazeroso. Por quê? Porque eu conseguia conectar o treino com o jogo. Porque agora eu jogava, agora eu participava, agora eu fazia alguma coisa. E eu ia para o treino motivado para depois poder jogar. E no meio do jogo, acabava o jogo, eu já estava ansioso para ir treinar de novo, para poder voltar para o jogo ainda melhor. Sabe, irmãos, eu acho que às vezes algo parecido pode acontecer com a nossa fé. Às vezes nós podemos começar a ser extremamente individualistas, nós podemos simplesmente entrar numa rotina de vir para a igreja e não jogar e não se envolver com a missão e fica chato bem rápido. Isso não faz parte da vida que Deus realmente pretende nos dar e pretende nos oferecer. E quando nós conseguimos cultivar o nosso relacionamento com Deus, quando nós conseguimos participar das dinâmicas da igreja local, quando nós conseguimos praticar as nossas disciplinas espirituais, e depois jogar, e depois colocar isso tudo em prática, daí é completamente diferente. Daí isso começa a fazer sentido. E daí nós começamos a ver algo importantíssimo, que o relacionamento e a missão são a vida abundante que Jesus quer oferecer para você. Jesus quer te oferecer tanto um relacionamento, como Ele quer te oferecer um propósito, um porquê, uma razão, algo que vai te mover, uma missão. Não podemos pensar na nossa caminhada com Jesus como sendo simplesmente um relacionamento, o mais incrível e o mais importante que isso é. Nós precisamos entender que o quanto estamos aqui, nós estamos em uma missão. Nós temos um porquê. Todos nós temos um porquê de avançar o reino de Deus e sermos pescadores de homens. Agora, quando a gente escuta isso, a gente rapidamente, às vezes, se desmotiva, ou fica, não, pescador. E a gente começa a achar que isso talvez quer dizer que nós temos que nos deslocar, que nós precisamos fazer necessariamente grandes mudanças na nossa vida, que então eu preciso que ser um missionário ir para outro lugar, que eu preciso me tornar um pastor. Não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. O que nós vemos com aqueles cristãos naquela igreja de Jerusalém, quando eles haviam sido dispersos, quando eles fogem de Jerusalém, nós vemos que por onde eles vão, onde eles se encontram, onde eles estão, eles vão compartilhando do reino de Deus. Eles vão falando acerca de Jesus por onde eles vão. Sabe, irmãos, a mesma coisa conosco. Deus quer me usar. E Deus quer te usar exatamente onde você está. Deus quer te usar exatamente em todos esses contextos diferentes que Ele te colocou. Deus não te colocou com a família que você está por acaso. Deus não te deu o emprego que você tem por acaso. Deus não te deu os amigos que você tem por acaso. Deus te colocou onde você está agora, porque Ele quer te usar na vida dessas pessoas, entenda isso. Deus quer que você use esses relacionamentos como instrumentos para o avanço do reino dele. Então, Deus quer que todos nós sejamos extremamente envolvidos, Deus quer que todos nós joguemos, e um dos lugares principais onde nós podemos jogar é através dos nossos relacionamentos. Portanto, comece a
realmente mudar a dinâmica desses relacionamentos. Comece a entender que Deus realmente tem um propósito para esses relacionamentos. Não olhe simplesmente para os seus relacionamentos ou os contextos onde você se encontra, baseado no que esses contextos podem fazer por você, baseado no que aquela amizade ou naquela pessoa possa fazer por você. Comece a olhar para você dentro daquele relacionamento como um canal de Deus na vida daquela pessoa. Deus quer te usar. Então, comece orando por a vida dessas pessoas. Comece a procurar situações, comece a orar por situações, comece a orar a Deus por estratégias, de novas formas que Ele pode te usar no meio dessas situações, no meio dos contextos, desses contextos distintos. Deus quer te usar e Deus usa inclusive crises, como talvez a que a gente está passando agora. Deus usa a crise, Deus usa sofrimento para te usar, para se manifestar no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade na vida de uma pessoa. Esteja ouvindo a voz de Deus e busque a Ele, busque a orientação dEle para compartilhar acerca dEle com as pessoas que estão ao seu redor. Então, Deus quer que todos nós joguemos. Jogar nada mais é do que cooperar, participar do que Ele quer fazer na vida das pessoas ao seu redor, através da sua vida. E Deus quer te usar exatamente onde você está. E um outro lugar onde Deus também quer nos usar, um lugar onde nós devemos querer jogar, um lugar onde nós devemos ser treinados para jogar, é a igreja, é a nossa igreja, é a igreja local. Agora, infelizmente, às vezes a gente pode ter essa ideia, ou a gente pode ter aprendido em outro lugar, ou essa é uma ideia meio que propagada por aí, que a igreja é um lugar, é uma instituição, é um prédio, é uma placa, é simplesmente uma organização, sei lá, é um CNPJ. A gente começa a olhar a igreja como, às vezes, uma prestadora de serviço. Começamos a ir para a igreja como simplesmente ir para um lugar para receber algo. Ou começamos a olhar as pessoas na igreja como dois tipos, um tipo de pessoa que serve e simplesmente um outro tipo de pessoa que vai lá para consumir ou receber o que eles têm para nos servir. Agora, irmãos, isso não tem absolutamente nada com o formato, com o paradigma que Deus pretendeu para a sua igreja. Quando nós lemos 1 Coríntios 12, quando nós lemos Romanos 12, quando nós vamos para Efésios 4, nós vemos que que Deus descreve através do apóstolo Paulo uma igreja e descreve essa igreja como sendo um corpo vivo, composta de pessoas, e essas pessoas são chamados de membros, são como partes orgânicas mesmo, partes ativas desse corpo, e que com cada parte, como cada órgão desse corpo, ela tem uma função distinta. Em outras palavras, absolutamente todos nós na nossa igreja somos importantes. Todos nós temos uma função dentro desse corpo. Todos nós devemos estar jogando na igreja. Todos nós devemos estar participando na igreja. Agora, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que todos deveriam ter um título. Todo mundo deve estar dentro de algum tipo de organograma. Todo mundo deve ter uma posição com o nome do lado. Não tem nada a ver com isso. O que quer dizer que todos nós devemos estar jogando na igreja, todos nós realmente devemos estar participando da igreja? Isso tem a ver com nós estarmos realmente comprometidos com o que Deus quer fazer na vida dos outros irmãos da igreja através da minha vida. Em outras palavras, Deus quer usar todos nós para ajudarmos uns aos outros a crescermos, a nos amadurecermos e nos parecermos mais com Jesus. Então, a igreja não deve ser composta de dois grupos. A igreja nunca pode ser composta de dois grupos. A igreja não pode ter um grupo que serve e um grupo que é servido. A igreja só deve ter um grupo e um grupo somente. Um grupo que serve e é servido. Um grupo que encoraja e é encorajado. Um grupo que ministra e também é ministrado. Um grupo que serve e também é servido. Só tem um grupo. A igreja só pode ter um grupo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Deus quer nos usar e usar todos nós, não somente alguns, para contribuirmos com o que Ele quer fazer na vida um do outro.
E também nós vemos em 1 Coríntios 12, também nós vemos também em Romanos 12, como eu já disse, em Efésios 4, que o Espírito Santo nos dá dons. E o Espírito Santo nos dá dons por uma razão muito importante. O Espírito Santo nos dá dons para que nós podemos jogar dentro da igreja. Esses dons não têm absolutamente nada a ver conosco. Esses dons, como 1 Coríntios 12, 7 diz, são manifestações da própria presença do Espírito Santo em nós, trabalhando através da nossa vida. Esses dons não existem para nós mesmos, esses dons existem para o bem comum da igreja, para nós servirmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros no nosso processo de amadurecimento, em outras palavras, ser mais parecidos com Jesus. E como todos nós que já nascemos de novo, a palavra de Deus nos ensina que todos nós temos dons, que o Espírito Santo dá a todos nós dons. Inclusive diz que todos nós devemos então buscar os nossos dons. Nós devemos desejar termos dons. E esses dons que Deus quer nos dar não são para nós mesmos. Nós não devemos querer ter esses dons para nós mesmos. Nós devemos querer ter dons para que nós, através dos nossos dons, podemos servir a Deus e ajudar um ao outro, a cooperar com o que Deus está querendo fazer na vida um do outro. E muitas vezes quando a gente começa a falar de dom, daí eu falo para você que nós precisamos buscar o nosso dom, que nós precisamos buscar termos dons, rapidamente a gente confunde as coisas e começa a pensar, eu preciso descobrir qual é o meu dom, eu preciso saber exatamente qual é o dom que Deus me deu já. E nós não podemos fazer os dons acerca de nós. Os dons não têm nada a ver com você. Os dons têm a ver com o que Deus quer fazer através de você. Dons não têm a ver com você. Dons têm a ver com a necessidade do próximo. Tem a ver com o que Ele quer fazer através da sua vida, na vida do próximo. Então não pense que dom tem a ver com a sua personalidade. Não, não tem a ver com a personalidade, não tem a ver com quem você é, não tem a ver com a sua identidade. Então, em vez de você querer ficar adivinhando qual é o seu dom, eu falo para você, qual é o objetivo do dom? Não é servir? Então comece a buscar Deus em oração e comece a procurar oportunidades para o servir. Ah, mas será que eu não sei como eu vou servir? Eu não sei o que eu posso fazer. Aquilo, isso ou aquilo eu não consigo. Exatamente. Fé se soletra risco. Ore e vá. Então quando você vê um irmão que está cabisbaixo, quando você vê um irmão que talvez está triste, você vá lá, busca Deus em oração, vai, esteja com ele, o encoraje. Peça a Deus para te ajudar ou encorajar. Peça para Deus ser um canal na vida dessa pessoa. Quando você vê alguém que está doente, tira a mão do bolso, vai lá e ora pelo poder de cura na vida dessa pessoa. Você vê alguém que está com dificuldades financeiras, tira aqueles últimos R$50 que não estão no seu bolso, sabendo que você dando, de alguma forma, se você deu, pode ficar tranquilo que de alguma forma Deus vai estar suprindo na sua vida também. Entenda que se você vê alguém com dificuldade de compreender algum texto bíblico, não está conseguindo entender bem a palavra de Deus, vai, estude, pede a Deus para te ajudar a explicar alguma coisa. Mas, Renato, eu não sei. Exatamente, fé se soletra risco, busca a Deus, veja que Deus quer te usar para suprir a necessidade. O dom não tem a ver com você, o dom tem a ver com o que Deus quer fazer através de você. Comece a buscar Deus em oração. Então, certamente, nós estamos vendo que o desejo de Deus para a nossa igreja, o desejo de Deus para todas as igrejas, inclusive, é que a igreja seja um lugar onde todo mundo pode jogar. Um lugar onde todo mundo deve jogar. Então, a última coisa que você deve estar fazendo num domingo de manhã, quando você vai à igreja, é chegar em cima da hora, ouvir uma mensagem, cantar uma música e sair rapidinho e simplesmente continuar com a sua vida. Não pense que você está indo, não vá para a igreja simplesmente para ser servido. Acorde de manhã, busque a Deus em oração e veja se Deus já coloca alguma coisa no seu coração para você ir fazer quando você for para a igreja. Vá para a igreja sabendo que Deus quer te usar para servir, que Deus quer te usar para ministrar na vida de alguém que talvez esteja lá, que talvez esteja precisando de uma oração, de um ombro amigo, de um consolo, para estar junto, para ouvir. Deus quer te usar nos domingos, Deus quer te usar nos encontros. Então não simplesmente vá para encontros para receber, vá para os encontros preparado para servir. Muda a dinâmica.
Inclusive, na nossa igreja, nós queremos que a igreja seja um lugar onde isso acontece. Por isso que, inclusive, no final de toda a reunião, nós temos um momento de ministração, de oração. Um momento onde nós podemos estar indo e orando na vida uns dos outros. Por quê? Porque todos nós podemos jogar. Todos nós podemos ser usados por Deus para fazer a sua vontade se tornar uma realidade na vida do próximo. Então, não saia rápido da igreja, fica um pouquinho mais. Acabou o culto, converse com alguém. Vai, ouça alguém, veja o que alguém está precisando, veja se Deus está colocando alguma coisa no seu coração para estar ajudando essa pessoa com algum tipo de necessidade. E nós também temos muitas outras formas que você pode estar participando ao longo da semana, muitas outras formas que você pode estar jogando ao longo da semana. Nós temos grupos pequenos, nós temos um grupo de oração incrível acontecendo na quinta-feira, nós temos outros pequenos grupos de oração, nós temos diversas formas que você pode estar jogando, diversas formas que Deus quer te usar na vida dos outros irmãos da nossa comunidade. E mesmo agora, no momento de limitações, momento onde nós estamos tendo dificuldade de podermos fazer algumas coisas, interessantemente, nós estamos descobrindo novas estratégias. Nós estamos descobrindo estratégias como a que estamos usando agora, nós vemos estratégias como Zoom, como WhatsApp, que Deus nos dá para estarmos jogando, para Deus nos dá para encontrarmos novas formas de participar do que Ele quer fazer na vida das pessoas ao nosso redor. Irmãos, o desejo de Deus para a nossa igreja, o desejo de Deus, inclusive, para todas as igrejas, é que nós, como igreja, sejamos uma igreja madura. E quando nós pensamos numa igreja madura, geralmente as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça são uma igreja com uma boa estrutura, um bom prédio, com uma boa organização, com um bom organograma, com uma boa programação, com boas rotinas, com bons eventos. Geralmente nós pensamos em todas essas coisas. Mas, irmãos, isso não é sempre um reflexo de uma igreja madura. Isso não é, de fato, se olhamos para o texto de Efésios 4, nem reflete uma igreja madura. Uma igreja madura, segundo Efésios 4, é uma igreja onde todo mundo joga. Uma igreja que não composta de frequentadores de igreja, mas uma igreja composta de verdadeiros membros de igreja. Verdadeiras pessoas que estão comprometidas com o que Deus quer fazer com as suas vidas, dentro das suas vidas, através das suas vidas, na vida do próximo, na vida de outras pessoas, pessoas que realmente entendem isso, pessoas comprometidas com o que Ele quer fazer na vida dos outros. Isso é uma igreja madura. Uma igreja madura não é uma grande estrutura, uma igreja madura não é necessariamente uma igreja grande. Você pode ter uma igreja que está muito grande pela graça do Senhor, talvez tenha um grande pregador, e a igreja cresce. Mas uma igreja grande não é sempre um reflexo de uma igreja madura. E o objetivo que Deus tem para a igreja é que a igreja seja uma igreja madura. Uma igreja comprometida com os propósitos que Deus quer fazer dentro daquela comunidade e com os propósitos que Deus tem para ser feitos através daquela comunidade com as outras pessoas que fazem parte de todas essas outras redes de relacionamentos. Então chegamos no fim. Estamos encerrando o nosso assunto, estamos encerrando esse assunto de Igreja 2.0. E dentro desse contexto que nós nos encontramos, desse momento de incerteza, ainda dentro desse momento de pandemia, que nós não sabemos ainda se vai durar um mês, se vai vir no dia 25, se vai durar 3 meses, se vai até o final, nós não sabemos, está tudo ainda muito incerto. O que vai nos fazer ainda como igreja ser relevante? Sabe o que é? Que nós estejamos buscando ser uma igreja madura. Que nós ainda continuamos sendo uma igreja que, independente das circunstâncias que possam estar acontecendo ao nosso redor, estejamos todos engajados com a missão de Deus. Que nós sejamos uma igreja engajada com o avanço do seu reino. Que nós sejamos uma igreja onde todo mundo joga. Como a igreja que nós vimos lá no começo da nossa história, como nós vemos lá a igreja em Jerusalém, nós vemos uma igreja que, no meio das dificuldades, a gente vê que ao invés das dificuldades ter os freado, as dificuldades acabaram, parece que até mesmo os ajudando e os incendiando. Eu acho que nós devemos ser da mesma maneira.
Nós devemos, como Milton inclusive falou, acho que 2 semanas atrás, nós devemos olhar para essa situação que nós estamos vivendo e vemos novas oportunidades, novas formas, novas estratégias de nós podermos continuar cooperando com Deus que quer fazer através da nossa vida. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor possa realmente despertar em todos nós o desejo de jogar, o desejo de cooperar com o que Ele quer fazer na vida de outras pessoas dentro e fora da igreja através da nossa vida. Que nós possamos, eu e você, realmente refletirmos de formas práticas e de formas concretas quais mudanças que eu talvez preciso fazer na minha vida, quais mudanças nos meus relacionamentos, quais mudanças no nível de comprometimento meu com a igreja de Mogi das Cruzes que nós precisamos fazer. E que eu e você possamos realmente sermos despertados pelo Espírito Santo para vivermos a vida abundante que Deus quer que nós vivamos, uma vida de relacionamento e uma vida de missão. E da mesma forma que aqueles irmãos de Jerusalém, no meio da crise, não foram esfriados, foram inclusive incendiados, minha oração é que nós possamos ser dessa mesma forma, que no meio dessa crise, no meio dessas dificuldades, Deus possa nos encher de vontade de compartilhar e sermos agentes de reconciliação com os nossos amigos e sermos membros ativos e comprometidos com o que Ele quer fazer dentro da nossa comunidade. Que Deus nos abençoe e que Deus te dê uma excelente semana. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.